que eu falar aqui, amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nesse dia, nessa live, nessa manhã de sexta-feira. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus Cristo, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me conduzir em toda palavra que sair da minha boca. Eu consagro, Senhor, os telefones conectados, a rede Wi-Fi, a internet, porque o Senhor é quem nos permite, Pai, nos conectar. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por essa manhã, por esse final de semana que já começou. Esse não é mais um final de semana, é um final de semana consagrado e abençoado ao Senhor Jesus, porque tudo que nós fizemos é para Ti, por Ti, Pai. Eu quero me diminuir na Tua presença, Senhor, eu te peço que o Senhor tire todo orgulho do meu coração, Pai, toda soberba do meu coração, toda falta de humildade, Pai, que o Senhor me traga mais graça, mais amor, mais humildade, para que eu possa, Pai, cada vez mais Te obedecer. Não que eu faça o que eu quero, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Abençoe a cada vida de cada pessoa que está aqui, Pai, que vai assistir a live depois, que o Senhor possa entrar na casa dessas pessoas, transformando-as em pessoas mais humildes, em dando mais graça para elas, em abençoando em tudo que elas fizerem. Pai, eu te agradeço por esse dia que já começou, por esse dia, por essa manhã tão abençoada, Pai, por tantas coisas que já nos aconteceu nessa manhã. Porque o Senhor é bom, Pai, e a tua graça é inesgotável. Eu te agradeço, eu glorifico, eu te dou toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Pai, a Ti, apenas a Ti. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Bom dia, Dani. Bom dia para quem está entrando. Então, hoje eu quero falar sobre Gênesis 50. Gênesis capítulo 50, versículo do 15 ao 21. Quando o coração escolhe o bem, mesmo ferido. Existe um nível de maturidade espiritual que não se revela quando tudo está bem, mas quando você tem o direito de ferir as pessoas, mas você mesmo assim decide curá-las. Então José, vamos falar de José novamente, a gente já falou acho que de José essa semana, mas eu quero falar novamente. José tinha motivos para odiar os irmãos dele. Motivos legítimos, motivos profundos e motivos humanos para ele se levantar contra os filhos de Jacó, os irmãos dele, por parte de pai. José foi traído, rejeitado, vendido, esquecido por aqueles que deveriam protegê-lo. Mas em vez de se tornar aquilo que fizeram com ele, ele se tornou aquilo que Deus plantou dentro dele. Aleluia. Então, esse devocional hoje, esse estudo bíblico é sobre isso. Um coração que escolhe Deus acima de qualquer dor e de toda dor. Em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 15 ao 21, vamos ler todo ele. Que fala assim: Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, aqui foi assim que José morreu. Assim que Jacó morreu. Então, vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram. Os irmãos de José falaram entre eles: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, quase não sai agora. Rogo-te, Rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe-as a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Então veja o coração de José. José tinha um coração que era muito lindo. Era um coração aquebrantado. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Lembra da profecia quando José falou que viu em sonho os irmãos. Eu grifei todas essas passagens, eu acho que dá umas 3, 4 vezes. As passagens que os irmãos de José se prostram aos pés dele, abaixando a cabeça e mostrando reverência, que foi exatamente o sonho que José teve.
e que levou os irmãos dele a ter tanta inveja, né? Não só isso, mas foi um dos motivos que causaram tanta inveja nos irmãos de José. Então, os irmãos dele se prostraram diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em um lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Então José está falando que eles intentaram mal contra ele, porém Deus o intentou para o bem. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eita, Jesus, que coisa mais linda. Então, o medo de quem fez o mal sempre revela uma consciência pesada. Todas as pessoas que fazem o mal, elas ficam com peso na consciência, porque elas sabem que fizeram mal para outras pessoas. Deixa eu até arrumar aqui meus cabelos. Então, toda pessoa que sabe que pecou, que fez o mal, que fez algo que não é de acordo com os princípios de Deus, ela tem aquele peso na consciência. Então, os irmãos de José, eles tinham esse peso na consciência que eles fizeram mal para ele. E os irmãos de José falaram assim: agora ele vai se vingar. Então, uma pessoa que fez o mal, que não busca se corrigir e busca viver a mesma vida, ela vai ter esse pensamento de que as pessoas vão se vingar delas. Porque realmente é um pensamento humano. Que a pessoa vai se vingar, que a pessoa vai fazer algum mal, que a pessoa vai devolver. Eles não estavam vendo o coração de José, eles só viam aquilo, eles não discerniam, porque não tinham discernimento. Então, eles não estavam vendo realmente o coração de José, eles estavam projetando o que vinha do próprio coração deles. Então, quem carrega culpa sempre vai esperar a punição de outras pessoas. Quando a gente carrega uma culpa e a gente não se liberta daquilo, a gente não se liberta da nossa transgressão, a gente vai sempre esperar a punição de outras pessoas. A gente vai esperar que as pessoas nos devolvam o mal que a gente fez. Mas quem vive na maldade acha que todo mundo é igual. Quem vive fazendo mal acha que todo mundo é mal. É igual eu falo nos meus testemunhos que quando vivia no mundo, eu mentia tanto para as pessoas e todo mentiroso não acredita em ninguém. Porque a gente acha que todo mundo é igual a gente. Então eu mentia tanto que eu achava que eu não poderia confiar em ninguém porque todo mundo é mentiroso. Então o mentiroso não acredita em ninguém porque acha que todos são mentirosos. Então toda pessoa má acha que outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Porque a gente acha, no caso, quando a gente está no mundo, a gente acha que todo mundo vai ser igual a nós. Então a gente acha que todo mundo vai devolver o mal ou vai fazer mal. Mas José não era igual aos irmãos dele. José tinha poder para destruir os irmãos dele, para deixar eles passar fome, para mandar eles de volta para Canaã e ficar lá na época da seca, na época que não tinha mantimentos. Mas José escolheu restaurar. Eu estou falando isso para a gente trazer para os nossos dias de hoje. José era governador, José tinha autoridade, José tinha influência. Ele tinha o controle da situação todinha ali. Ele poderia prender seus irmãos, humilhá-los, deixar passar fome, fazer o mesmo com ele, que eles fizeram com José. Cobrar cada lágrima derramada de José. Mas ele não fez isso. Isso revela algo profundo aqui. O coração que está em Deus não reage, ele responde com propósito. Então, José responde assim para os irmãos deles: estou eu no lugar de Deus? O segredo de uma alma curada. Veja aqui, isso aqui é o segredo de uma alma curada. Estou eu no lugar de Deus? Posso eu fazer o mesmo com vocês? Então essa chave aqui é uma chave espiritual poderosa. José está dizendo: eu não sou juiz da sua vida. Eu não sou Deus para determinar o seu fim. José entendeu algo que muitos ainda não entenderam hoje. Quem tenta fazer justiça com as próprias mãos sai do lugar que Deus colocou você. E quando você sai do lugar de filho para assumir o lugar de juiz, você se perde. Então é o que nós não podemos fazer. A gente não pode assumir lugar de juiz, mesmo que as pessoas nos façam mal.
Porque quem somos nós para sermos juízes e devolvermos a maldade que as pessoas fazem com a gente? E devolver o julgamento, e devolver os levantes, e devolver as portas fechadas que as pessoas fazem. Nós não somos juízes. A gente acha que é, mas a gente não é juiz. Então, José continua falando aqui: vocês intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Aqui está o nível mais alto da maturidade espiritual. E nem toda pessoa que diz que crê em Deus, que serve a Deus, tem maturidade espiritual, porque não entendeu esses princípios. E princípio é algo que toda pessoa que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, tem que carregar. Porque senão você vive uma vida totalmente indo de contra daquilo que você fala. José não negou a dor, ele não romantizou o sofrimento, ele respondeu: sim, vocês fizeram mal. Mas ele também reconheceu algo maior, Deus estava acima disso. E isso muda tudo aqui, porque quando você entende que Deus está no controle das coisas, você para de viver preso ao que fizeram com você. Então, quando você entende que Deus está no controle da situação, mesmo das que você nem vê solução, mesmo das que você vê que as pessoas te fizeram tão mal, quando você tira o controle das suas mãos e deixa de querer fazer justiça com as suas mãos e coloca na mão de Deus, aqui você entendeu um princípio poderoso. José não só perdoou os irmãos que fizeram tanto mal. Os irmãos venderam ele. Ele foi preso. Ele sofreu muito, passou anos na cadeia. Foi vendido como escravo. Mas ele não só perdoou os irmãos que fizeram isso com ele. Ele sustentou os irmãos. Veja que coisa poderosa aqui. Pelo amor de Deus, observem isso aqui. Isso é algo aqui extraordinário. Que se você entender isso aqui, você vai entender a graça de Deus. Qual realmente são os princípios de Deus nessa terra. José não disse apenas: eu te perdoo, vá embora. Ele disse: eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês e também seus filhos. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quando as pessoas te traem, quando as pessoas te abandonam, quando as pessoas fazem algo mal contra a sua vida, você tem coragem de perdoar essas pessoas e ainda ajudar essas pessoas? Isso é muito difícil. É muito difícil. É você ajudar ainda e você ainda dar o seu melhor para as pessoas que só te fizeram mal. Mas isso é graça de Deus, isso é caráter. É um caráter de Deus. E isso é Deus vivendo dentro de alguém. Então, o coração de José, eu quero falar sobre o coração de José e versus o coração dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham inveja, traíram ele, tinham maldade no coração, eram egoístas e culpavam ele de muitas coisas. Agora vamos para José. O coração de José tinha propósito. Ele perdoava e perdoou os irmãos. Ele era misericordioso, ele era generoso e existia paz dentro de José, coisa que não existia dentro dos irmãos dele. Então, a paz que excede todo o entendimento é algo que a gente tem que buscar para a nossa vida, sentir paz. E que paz é essa? É uma paz que, ainda que o mundo esteja caindo, ainda que você esteja com problemas, ainda que você esteja doente ou pessoas na sua família estejam doentes, ainda que você não tenha dinheiro para comprar comida, ainda que você não saiba como você vai pagar seu aluguel, ainda que pessoas estejam te caluniando, você sente uma paz que nada tira você do seu equilíbrio. Essa paz é a paz que a gente tem que buscar. Até encontrar, não pare de buscar essa paz. A paz que o mundo está caindo. As pessoas estão fazendo coisas contra a sua vida. Você não tem soluções para os seus problemas, mas você sente uma paz dentro de você que nada te tira dessa paz. Nada. Essa era a paz que José sentia. Então José venceu não quando saiu do poço. Ele venceu quando não deixou o poço entrar dentro dele.
Então, trazendo aqui essa explicação para os nossos dias agora, eu quero falar agora dos nossos dias. Trazendo tudo isso que José fez na vida dos irmãos para hoje. Como ser como José hoje, nos nossos dias. Não retribua na mesma moeda. Só porque fizeram com você, só não. Porque fizeram com você, porque não é só, né? O que as pessoas fazem contra a nossa vida não é nada pequeno. Eu creio aqui que a maioria das pessoas aqui foram traídas, foram invejadas, traíram, abandonaram, falaram mal, fizeram coisas contra você. Então não retribua na mesma moeda. Porque fizeram com você não significa que você deve fazer igual. Quem anda com Deus não responde ao nível da dor. Responde ao nível do seu propósito. Entenda que Deus usa até o que te feriu. Deus não deixa nada passar. Nada. Deus usa tudo. Até as dores que você passou. Até a dor que você está sentindo, Deus usa com a sua vida. Deus usa as dores que você está sentindo para um propósito maior que você agora não está vendo. Mas Deus não deixa desperdiçar nada. Aquilo que te machucou pode ser instrumento de Deus para te posicionar no lugar que Deus quer você. Então, o que tentaram usar para te parar, Deus usou para te levantar. Aleluia! Então, pare de querer fazer o papel de Deus. A gente muitas vezes quer fazer o papel de Deus. A gente quer se levantar e fazer justiça com as nossas mãos, mas você não precisa julgar nem se vingar. Quando você solta aquilo que fizeram com você, aquilo que te traíram, as pessoas que fizeram mal contra você, quando você solta essa carga, quem resolve é Deus. Quando você solta isso, Deus é quem resolve. Então decida viver com o coração limpo. Perdão não é sobre o outro, é sobre você não carregar o peso. Perdoar não é esquecer o que fizeram. É decidir que aquilo não vai te definir. Isso é perdoar. Então tem muita gente que carrega dor, tem gente que tem doença nos ossos, tem gente que tem doença nos órgãos e não sabe que essa doença é por falta de perdão. Eu já passei por um processo assim, que eu achava que eu estava doente e que eu ia morrer. E quando eu perdoei quem eu precisava perdoar nessa época, toda a dor, tudo aquilo que eu sentia foi embora, porque é uma doença espiritual. Então tem muitas doenças que as pessoas carregam, que as pessoas têm, e elas nem imaginam que é espiritual, que é por falta de perdão. E quando você solta essa dor, a doença vai embora, as dores desaparecem. A paz que excede todo o entendimento vem. Amém? Então faça o bem mesmo quando não merecem esse bem. Isso é difícil. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Uma vez uma pessoa começou a me fazer muito mal. E essa pessoa era muito próxima de mim. Essa pessoa me fez muito mal mesmo. E aí eu tava com muita raiva dentro de mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, eu não quero carregar essa dor. Eu não quero adoecer por falta de perdão. O que é que eu faço? E o Espírito Santo me disse, faça uma oferta pela vida dessa pessoa. E isso é muito difícil. Eu estava falando isso ontem para um irmãozinho. E eu disse, irmão, você ofertar por uma vida de uma pessoa que está te fazendo tanto mal, a maioria dos cristãos não fazem isso. Porque, primeiro que liberar o perdão, nem todo cristão quer perdoar. Mas diz que quer uma vida com Cristo. Se você está com Cristo, você tem que perdoar. Senão Cristo não está habitando em você. Então eu ofertei pela vida da pessoa que estava me fazendo mal. E quando eu ofertei pela vida da pessoa que estava me fazendo mal, a situação mudou na hora. A pessoa mudou comigo assim, de uma forma que é só Deus para fazer isso. Porque eu entendi o princípio de quebrar, de desfazer toda a armadilha de Satanás. As armadilhas de Satanás são sempre as mesmas. Ele só muda as pessoas. Mas ele tenta usar pessoas próximas. Ele tenta usar... Primeiro ele lança sementes na sua mente. Depois ele tenta usar pessoas próximas de você. Pessoas que são próximas e que você ama. Se ele vê que não está funcionando, depois ele vai para a família, ele vai procurando pessoas ali que possam tirar você do seu equilíbrio. Então,
Até ele conseguir alguém, ele vai tentando. Não conseguir aqui, vou tentar ali. Não conseguir aqui, vou tentar com outra pessoa. Lembra que eu falei para vocês, Satanás, ele usa pessoas que sabem que vão nos tirar do nosso equilíbrio. Ele não vai usar ninguém que a gente não se importa muito, que não é próxima. Ele só usa pessoas que estão próximos a nós. É assim que ele usa. Primeiro ele tenta a nossa mente. Se ele dominar a nossa mente, ele domina o nosso corpo, a nossa vida. Se ele não dominar a nossa mente, ele vai tentar contra pessoas que são próximas a nós. Se ele conseguir fazer com que as pessoas que a gente ama se levantem contra a nossa vida, ele sabe que consegue tirar você do seu equilíbrio. Mas quando você entende que aquela pessoa ali que você ama está sendo usada por Satanás, e em vez de você devolver na mesma moeda o mal que elas estão te fazendo, você devolve o mal com o bem. Você devolve com amor. Você quebra na hora a estratégia de Satanás, porque é isso que ele faz. Então, quando uma pessoa me faz muito mal, e eu entendo que quem está usando ela é Satanás, o que é que eu faço? Senhor, eu perdoo essa pessoa porque eu sei que quem está agindo através da vida dela não é o Senhor. Eu perdoo ela e ainda eu faço uma oferta pela vida dessa pessoa. Eu faço uma oferta pela vida dessa pessoa. E aí eu quebro toda a armadilha de Satanás, todo o mal. Tudo aquilo que está me causando mal, aquilo ali é dissipado na hora. Porque não há armadilha que se mantenha de pé quando você devolve com bem. Não tem como se manter de pé. Então foi isso que José fez com os irmãos dele. Os irmãos de José fizeram muito mal para ele. E na hora que José podia se vingar, ele decidiu dar o melhor para os irmãos dele. Ele deu o melhor para os irmãos dele. Ele sustentou a família, os irmãos e ainda o filho dos irmãos. Então, que você seja uma pessoa como José, que não vive presa ao passado. A paz, Célio, Deus abençoe. Que não vive presa ao passado, que não responde com vingança, que confia na soberania de Deus, que tem domínio emocional. Domínio emocional é sabendo que as pessoas estão te fazendo mal. E o que é que eu faço quando as pessoas me fazem mal, quando as pessoas me caluniam, quando as pessoas me abandonam, quando as pessoas como é o nome, Jesus? Não é abandono a palavra. Mas é relacionado a isso. Quando as pessoas não me deixam, me escanteiam de lado, quando as pessoas fecham as portas para mim, o que é que eu faço? Senhor, eu perdoo essas pessoas, porque quem está usando elas não é o Senhor, e eu ainda faço uma oferta pela vida delas. Eu quebro toda a estratégia de Satanás, porque eu estou entendendo como é que ele age na vida das pessoas. E muitas vezes, isso, Cauã, ignora. Quando as pessoas me ignoram, desprezam. Então, eu perdoo elas e ainda faço uma oferta pela vida delas. Então, eu convido a você, a toda pessoa que estiver te fazendo mal, você perdoe e ainda você faça algo bom. Se você não puder ofertar ou não quiser ofertar, faça algo bom pela vida dessa pessoa. E aí você quebra toda a estratégia de Satanás. Porque a gente perdoar, ou a gente fazer algo pela vida das pessoas que a gente ama, isso é muito fácil. É fácil eu presentear quem eu amo. É fácil eu fazer algo bom pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas da minha família, pelos amigos. Isso aí é muito fácil. Isso aí Satanás não tá nem aí. Agora faça pelas pessoas que estão te fazendo mal, e aí você quebra toda a estratégia do inferno. É fazendo mal e ainda fazendo mais do que só perdoar. Aí você quebra toda a cadeia de Satanás. Ela é dispersa. Então tenha domínio emocional. Libere perdão com sinceridade. Mesmo que você não esteja sentindo. Mas liberar perdão não é algo que eu tenho que sentir. É algo que eu tenho que decidir. Primeiro eu decido. Quando eu decido e declaro, depois vem o sentimento. Vem o sentimento do perdão. Então, haja com bondade mesmo que você esteja ferido. Tenha visão espiritual acima de toda circunstância. José poderia ter sido conhecido como vítima, mas ele escolheu ser um instrumento de Deus. Então, Deus muitas vezes nos chama para algo tão grande que você ainda nem imaginou. Mas por que você ainda pode não estar nesse caminho alinhado com Deus? Porque você ainda não entendeu o poder do perdão.
e o poder de fazer algo muito maior na vida das pessoas que estão te fazendo mal. Quando você entender isso, você vai se alinhar com Deus e você vai ver que a sua vida vai dar uma guinada assim, muito maior. Porque tem pessoas aqui que não estão vivendo o tempo que Deus chamou, estão desalinhadas. E a gente muitas vezes está desalinhado porque a gente não entendeu o poder da gente fazer muito mais na vida das pessoas que estão fazendo mal pra gente. Então José poderia ter sido conhecido como uma vítima, mas escolheu ser instrumento. Eu quero falar algo aqui sobre vítima, antes da gente trazer a conclusão, que o Senhor tem me trago esses dias para que eu viesse orar mesmo e sair desse lugar. Normalmente a gente se vitimiza muito. Se vitimiza porque está passando necessidade, se vitimiza porque está com problema, se vitimiza porque as pessoas estão falando mal da gente, se vitimiza porque as pessoas estão fazendo algo que a gente não gostou. A gente se vitimiza muito. Se vitimiza porque você não está vivendo o que você queria. A gente se vitimiza por tudo. Mas o Senhor essa semana me levou, no meu momento aqui de oração, o Senhor me levou a sair desse lugar de vítima. Enquanto eu não sair do lugar de vítima, Deus não tem como me transitar para um nível maior. E a mesma coisa é para você. Deus me levou para uma oração esses dias em que ele disse assim: sai agora do lugar de vítima. Sai agora do lugar que você se colocou. Eu não tenho como avançar você enquanto você não sair do lugar de vítima. Você não é vítima. Eu disse: é mesmo, né, Senhor? Me perdoe. Então, na minha oração, na hora, eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu saio agora do lugar de vítima. De estar me sentindo a coitada. De estar me vitimizando porque as pessoas estão falando mal de mim. De estar me vitimizando porque eu estou numa situação em que eu não tô feliz. Em estar me sentindo vítima porque agora eu não estou no local financeiro que eu preciso. Mas Deus sabe o que eu preciso. Então o Senhor disse: sai do lugar de vítima. Enquanto você não sai desse lugar que você mesmo está se colocando, enquanto você não parar de ficar conversando com as pessoas e você só ficar ali se fazendo de coitado, de vítima, você não vai sair desse nível que você está e vai avançar. Então mesmo eu estou falando para você. Sai do lugar de vítima. Você não é vítima. Você é que está se colocando como coitado, como a coitada, como porque eu estou sofrendo, porque eu estou com problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por problema. Todo mundo aqui está sofrendo levante de pessoas. Todo mundo aqui tem problema na família. Todo mundo tem problema no trabalho. Todo mundo tem. Só que a gente acha que a gente é o mais coitado do mundo, o que mais está passando por problema, o que mais está sofrendo calúnia. E aí Deus nos chama hoje para a gente sair do lugar de vítima. Faça essa oração hoje: Senhor, eu saio hoje do local de vítima. E passo a me alinhar com a tua vontade, com o teu propósito que o Senhor tem para mim. Você não vai sair do lugar ou do deserto que você está passando, dessa prova, enquanto você não sair desse lugar de vítima. Enquanto você não aprender o que você precisa aprender, Deus não tira você da situação. Entenda isso. Deus não vai tirar você porque você está ali pedindo a Deus para ajuda ou socorro. Ou porque, Senhor, me atende. Senhor não vai tirar você enquanto você não sair desse local de vítima. Entenda isso em nome de Jesus. Amém? Então, José poderia ser conhecido como vítima, mas ele escolheu ser instrumento. Ele poderia ter sido marcado pela dor, mas ele decidiu ser marcado por Deus. O que fizeram com você não define quem você é. Entenda isso. O que você faz depois disso é quem define onde você quer chegar. Então hoje Deus te chama para um nível mais alto. Esse nível mais alto é quando hoje, a partir de hoje, nas suas orações você disser: Senhor, eu saio hoje do local de vítima. E hoje eu não vou fazer mal a quem tanto está me fazendo mal. Hoje eu não vou devolver mal para quem tanto se falou mal de mim, para quem tanto me caluniou, para quem me abandonou, para quem fechou as portas para mim. Eu decido hoje ser como José, não como os irmãos dele.
Então Deus hoje te chama para um nível mais alto. Não viver reagindo, mas vivendo com propósito. Amém? Então eu quero fazer a oração para finalizar. E quem está chegando agora, se depois você puder, veja essa live desde o início, porque essa live é necessária para os nossos dias. Então, essa semana, o Senhor me chamou para um nível mais alto. E esse nível mais alto foi exatamente quando o Senhor disse: pare agora de ficar reclamando, resmungando, falando que você está passando por situações, que você está sofrendo, que o povo está fazendo coisa com você, que você não tem dinheiro para comprar comida. Sai do lugar de vítima. Quem te colocou nessa situação fui eu. Então, muitas vezes, foi Deus que nos colocou nessa situação para que a gente aprenda. E a gente só vai aprender quando a gente sair desses lugares, dessas prisões emocionais. Vítima, sofredor, coitado. As pessoas que estão aqui não são coitadas, ninguém é coitado. Você é que se colocou nesse lugar. E enquanto você não sair, Deus não vai avançar você. Amém? Então eu quero fazer a oração final. Eu te peço que você concorde comigo no mundo espiritual, para que eu possa fazer essa oração e a gente possa ligar aqui na terra e será ligado no céu. Amém? Pai, hoje eu entendo que o Senhor me chamou para viver acima da dor, acima da ofensa, acima daquilo que tentaram fazer contra mim. Me dá um coração como o de José, um coração curado, limpo, firme e cheio da tua presença. Me ensina a não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Arranca de mim todo desejo de vingança, toda raiz de amargura, toda dor mal resolvida. Eu não quero ocupar o teu lugar, Deus. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que me feriu. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Obrigada, Jesus. Eu declaro hoje, eu serei alguém que libera perdão, que vive em paz e que carrega o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Se você puder, quem perdeu, veja essa live desde o início, para que você saia hoje dessa posição de vítima que você tá. Amém? Eu saí da posição de vítima. E eu tomei posição agora como protagonista da minha vida. E protagonista para fazer aquilo que Deus me chamou. Quando você sair, você vai ver que a coisa vai mudar. Na mesma semana. Amém? Deus abençoe sua vida nesse final de semana. Que você possa se edificar cada vez mais em Deus, na palavra. Se você puder, e se essa palavra falou com você, leve para mais pessoas. A gente abençoa a vida das pessoas quando a gente passa para frente aquilo que a gente está aprendendo, não quando a gente prende. Quando eu prendo, eu estou sendo orgulhoso. Quando eu passo, eu estou abençoando. Abençoar não é só quando você dá dinheiro, é quando você dá aquilo que você está recebendo e que está transformando você também. Amém? Deus abençoe vocês. Eu volto na segunda-feira, se assim o Senhor me permitir. E eu espero que eu possa passar para vocês aquilo que Deus está me ensinando. E esse local de vítima que eu saí essa semana, acho que faz 3 dias que eu fiz essa oração, já mudou a minha vida drasticamente, que vocês não têm noção. Eu não estou falando isso para vocês, não é porque eu quero que vocês achem que algo está acontecendo só por meras palavras, não é porque realmente é real. Quando eu fiz essa oração, Senhor, eu saio hoje do local de vítima, a minha vida começou a mudar. Em 3 dias eu já vejo um resultado que espiritualmente está sendo assim algo extraordinário. Amém? Deus abençoe vocês nesse final de semana. Deus abençoe vocês onde quer que vocês vá, o que quer que vocês façam. E a gente volta na segunda-feira, se assim o Deus permitir. Amém? Um beijo no seu coração e Deus abençoe vocês.